Sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor Marcos Oliveira. Nesta aula de hoje, nós estamos numa partezinha, é um fragmento da aula 3 do capítulo 3, Números Cardinais da tutoria NF, ou seja, é uma tutoria sobre números e funções reais, no qual eu tenho passado capítulo por capítulo explicando detalhes e resolvendo alguns exercícios com o pessoal. Convido você a fazer parte desse projeto também. Vamos lá para a aula. Esse capítulo 3 ele está falando sobre funções, certo? Funções objetivas, sobrejetivas, bijetivas, cardinalidade, né? Não é à toa que o número chama, não é à toa que o capítulo chama números cardinais, onde a gente define realmente a cardinalidade como sendo uma bijeção entre dois conjuntos, tá? Então a gente precisa inicialmente falar sobre o que é que são conjuntos. E aqui está descrito na tela. Dados dois conjuntos x e y, uma função de x em y, denotada por f dois pontos x setinha y, é uma relação entre os conjuntos x e y que associa a cada elemento de x pertencente a x um único elemento y pertencente a y. Ou seja, para todo x, né, esse aqui é em notação matemática, existe um y no nosso conjunto y, tal que o f de x é igual a y. Fechou? Ok. Beleza. O que nós precisamos, né, para a gente ter uma função? A gente precisa de um conjunto X, né? São dois conjuntos. A gente precisa de um conjunto X, que ele é conhecido como domínio, que é o conjunto de onde partem aquelas setinhas. O conjunto onde as setinhas chegam, a gente chama ele de contradomínio. E existe uma regra de correspondência, uma lei de formação que vai realmente fazer esse plug, esta relação, esta ligação entre cada elemento de x em algum elemento de y, tá bom? Geralmente, se a gente fala, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, quando a gente não diz quem é o seu conjunto x, quem é o seu conjunto domínio, nós estamos pensando exatamente no maior conjunto possível no qual esta minha lei de formação está bem definida. Então, se fosse f de x igual a x ao quadrado, o domínio seria R. Se fosse f de x igual a raiz de x, como a gente não pode tomar raiz quadrada de números negativos, então seria x maior ou igual do que zero, ou seja, os reais não negativos, tá bom? E a mesma coisa é válida para o domínio, tá bom? No qual, essencialmente, se a gente pensando em números e funções reais, a gente pode sempre pensar no contradomínio sendo sempre o conjunto R, tá bom? Mas isso se ele não falar nada. Caso ele fale, a gente já vai ter quem são, tanto X quanto Y, tá bom? Então, fechou. Próximo slide. Isso aqui é um detalhezinho, tá bom? Mesmo com que duas funções tenham a mesma lei de formação, se nós modificamos o nosso domínio, então nesse caso, f está definida de n em r e g está definida de z em r, essas funções elas são diferentes, pessoal. Bom, isso aqui a gente até poderia ver graficamente, sabe? Se a gente fosse ver isso graficamente, como é que ficaria? Olha, essa é a minha função f definida no nosso conjunto n, então 1, 2, 3, seria exatamente esses pontinhos aqui. E a minha função z, como ela está definida no conjunto dos números inteiros, então ela pega esses pontos de cá e esses pontos aqui também. Então, até graficamente, exatamente pelo fato da gente ter mudado o domínio dessas duas funções, a gente percebe que são funções diferentes, tá bom? Então, é exatamente isso que está sendo comentado aqui. Embora tenha a mesma lei de formação, ou seja, f de x igual a x e g de x também é x, elas são funções diferentes, elas são funções distintas, porque possuem domínios diferentes, tá? Elas possuem domínios que são diferentes, ok?
E agora a gente começa as nossas primeiras definições, né? Quando que a gente diz que uma função f definida de x em y, ela vai ser injetiva? Bom, ela vai ser injetiva se elementos distintos de x, ou seja, se eu pego dois elementos de x, x1 diferente de x2, eles são levados em elementos diferentes de y. Ou seja, se x1 é diferente de x2 com os dois pertencentes a x, então as imagens desses elementos também serão diferentes. Então, isso é um modo da gente pensar na enjetividade, ou seja, elementos distintos são levados em elementos distintos na imagem também. Elementos distintos de x são levados em elementos distintos em y. Mas a gente também poderia pensar ao contrário, tá bom? Então, utilizando a contrapositiva desta implicação, que é o quê? Se eu pego dois elementos em x, que eu sei que lá em y eles têm a mesma imagem, então quer dizer que no conjunto x eles são iguais. Ou seja, existe uma relação de cada elemento de x está associado a somente um elemento de y, tá bom? E essa relação, ela é única. Então, somente esse x leva neste y de cá. Não existe nenhum outro x que vai chegar neste, tá bom? Então, se eles têm imagens iguais, significa que eles são o mesmo elemento, e se eles são distintos, eles são levados em imagens distintas. Isso aqui é um exemplo visual. O 1 é levado no A, 2 é levado no B, e o 3 é levado no D, tá bom? Então, não precisa necessariamente, né, de todo mundo no nosso conjunto Y receber setinha, mas todos aqueles que recebem têm que receber apenas uma setinha. Fechou? Próximo é uma função ser sobrejetiva. Quando que uma função ela é sobrejetiva? Ela será sobrejetiva quando todos os elementos do meu domínio, ou seja, do meu conjunto y aqui, eles recebem ao menos, pelo menos, um elemento de x, ou seja, chega pelo menos uma setinha nestes elementos. Matematicamente, como é que a gente faz isso? Para todo y pertencente a y, para todo y pertencente a y, tem que existir algum x pertencente a x, tal que f de x é igual a y. Ou seja, existe um x que é levado neste y, tá bom? Para todos os y. Então, todos os elementos de y recebem setinhas. É, a última coisa que a gente vai falar hoje vai ser uma função, ela vai ser bijetiva ou vai ser bijetora quando ela for tanto injetiva quanto for sobrejetora. Então, cada elemento de y recebe uma setinha e todos os elementos de y recebem setinha. É isso. Então, ó, cada elemento de y que recebe setinha só recebe uma. E não pode faltar elemento de y que não receba setinha. Bom, então a gente vai fazer essa parte aqui agora e vamos pensar em alguns exercícios do capítulo 3. Vou estar resolvendo agora os exercícios 3.2 e 3.3 do livro didático, tá? Parar de compartilhar aqui. E agora eu vou compartilhar a parte da resolução. Da resolução. Deixa eu achar aqui. Aqui. Ok, já foi compartilhado. Agora que eu vi que já foi compartilhado, a gente vai resolver. Então, primeiro a gente vai fazer esse 3.2 e depois nós vamos fazer o 3.3, tá? Então, diz assim, o exercício 3.2. Prove que a função f, definida de x em y, ela é injetiva se somente se existe uma função g saindo de y em x, tal que g de f de x é igual a x para todo x pertencente a x. Primeira coisa que a gente tem que observar, nós queremos provar um se somente se. Então, se nós queremos provar um se somente se, quer dizer o quê? Quer dizer que nós precisamos de provar tanto a ida quanto a volta, tanto a ida quanto a
volta, ok? Então, nós vamos estar fazendo isso por partes. Então, vamos pensar na ida. Como que funciona a ida? A gente vai assumir que essa nossa função f, definida de x em y, ela é injetiva. Tá, então a gente assume a primeira parte e a gente quer mostrar a segunda, né? Então, olha só. Então, queremos mostrar, ou então exibir, ou então construir uma função, g de y em x, tal que x de f de x é necessariamente igual a x para todo x pertencente a x. Então, o nosso trabalho é, a partir desta informação de f ser injetiva, nós queremos construir uma função que satisfaça esta condição aí, tá bom? Agora, como que nós vamos fazer isso? É isso que a gente vai ter que pensar. Então, vamos partir, né? Antes disso, vamos tentar visualizar. Vamos tentar visualizar o que é que está acontecendo ali. Então, existe um conjunto X aqui, e a gente tem um conjuntinho Y aqui. Bom, desenhei o Y maior de propósito, tá? Então, olha, o que que está acontecendo? Como a nossa função ela é injetiva, cada elemento de x, quando a gente aplica a imagem dele, vai ser levado em elementos diferentes de y, certo? Só que não necessariamente, pessoal, todos os elementos recebem setinha. É igual aquele exemplo que a gente fez lá, no qual, se eu não me engano, C não recebeu setinha alguma, tá bom? O que que a gente quer ver? O que que a gente quer fazer aqui no caso? A gente quer a gente quer mostrar uma função g no qual, para todo elemento de x aqui, ó, para todo elementinho de x aqui, no caso, esses 4 de cá, todo elemento de x, quando a gente aplica f e depois a gente aplicar g, ou seja, a gente vai tentar voltar essas coisas, ele tem que voltar no mesmo x, certo? Então, intuitivamente, o que é que a gente tem que fazer? Olha, se cada elemento de x é levado em um único y, e a gente quer, de certa forma, voltar essas coisas, basta com que a minha função g desfaça aquilo que f fez. Mas não é necessariamente uma função inversa. Por quê? Porque existe esses elementos aqui que a gente precisa definir o que que G vai ter que fazer com eles. Porém, 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 nesses elementos de y que recebem setinha, basta com que a gente volte. Então, o nosso intuito é fazer com que a minha função g ela retorne em exatamente naquele onde x leva, ele vai retornar. Se a gente garante isso, a gente já meio que construiu exatamente a função g que nós precisamos, tá? Porém, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que definir onde é que esses elementos aqui eles serão levados. Por quê? Para a gente definir uma função g que sai de y e chega em x, nós precisamos necessariamente de quê? De que para todo elemento de y pertencente a y, tem que existir um x pertencente a x, tal que o, o y é igual ao f, desculpa, o x é igual ao f de y, tá bom? Então, isto é, por definição,
não é? Isto é por... Oh, Jesus. Vai, volta, 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 volta. Volta tudo, volta tudo. O que que é uma função g saindo de y em x? Então, ali está certo. Para todo y pertencente a y, tem que existir um x pertencente a x, tal que, quando a gente aplicar o g de y, isso tem que dar x, certo? Isto é, por definição, é, existir uma função g do conjunto y para o conjunto x. Ou seja, existe uma imagem para todo elemento yzinho do yzão, tá? Então a gente tem que fazer alguma coisa com estes elementos aqui. E o que é que nós vamos fazer com eles? A gente escolhe qualquer elemento de x e manda todos eles em exatamente neste elemento, tá bom? Então, esta será a construção, esta será aquilo que a gente vai fazer e definir como sendo a nossa função g. Então, de novo, existe uma função g. Então, a gente só tem que exibir ela, a gente só tem que mostrar que existe uma função que satisfaz esta condição. Uma vez agora que a gente conseguiu visualizar, a gente conseguiu entender o que que a gente precisa fazer, agora a gente vai. é, Agora nós vamos escrever como é que nós faremos isso, tá bom? Então, comecemos então. Como a minha função, como f é injetiva, o que que segue? Para todo y que recebe setinha, eu ainda não falei isso, mas eu vou falar na próxima aula, tá bom? Para todo y que pertence ao conjunto imagem desse meu x, existe um único xzinho. Então, existe um único x pertencente a x, tal que o meu y é igual ao f de x. Ou seja, vamos supor, tem um x1, deixa eu escrever de vermelho aqui. Tem um x1 aqui, tem um x2 aqui, tem um x3 aqui e um x4 aqui. Esse daqui vai ser meu y1, esse aqui é o y2, y3 e o y4. Ou seja, para todos aqueles y que recebem setinhas, que são todos esses ali, deixa eu colocar nome para os outros aqui, esse aqui vai ser o y5, y6 e y7. Então, para todos os y que recebem setinhas, ou seja, para todo y que pertence ao conjunto imagem de x, vai existir, então, por exemplo, nesse y aqui, vai existir um único x, no caso é o x1, pertencente a x, tal que o y1 vai ser o f dele, tá bom? Então, o y1 vai ser o f de x1. Então, olha, o que que a gente vai fazer com esses que recebem setinha? É o que eu já tinha dito antes, a gente vai voltar com eles, tá bom? Então a gente retorna, meio que construindo uma bijeção entre x e o seu conjunto imagem. A gente vai construir uma bijeção entre x e essa imagem, tá bom? Então nessa parte imagem, que é um subconjunto de y, nós vamos fazer esta bijeção. Na próxima aula eu falo exatamente do que é conjunto imagem, do que também conjunto pré-imagem, tá bom? Então, ó, como f ela é injetiva, para todo y pertencente à imagem de x, ou f de x, vai existir um único x pertencente a x, tal que y é igual a f de x. Para tais y, certo? Faça g de y ser igual a x. Ou seja, se f pega o x1 e leva no y1, a minha função g vai pegar o y1 e retornar no x1. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou construindo meio que uma bijeção, eu estou construindo uma bijeção entre
o meu conjunto X e o conjunto imagem, entre o meu conjunto X e o conjunto imagem, tá? Então, olha, para tais Y, faça G de Y iguais a X. Então, o que que a gente ganha? Então, desta forma, o que que vai ser, se X pertence a X, o que que vai ser o meu G de f de X? G de f de X vai ser, por definição, olha, f de x vale y, né? Vai ser o g de y, só que g de y, como foi que a gente definiu? G de y é o próprio x. Ou seja, para todos os elementos de x, a gente tem que g de f de x é o g de y, que é o próprio x, porque a gente construiu dessa forma. Isso aqui é por construção, tá bom? Então, por construção. Então, por construção, isto é verdade, tá? Então, ó, por construção, g de f de x é igual a g de y, que é igual a x, tá bom? Isto, como a gente tomou para um x arbitrário, então isso aqui vai ser verdade para todo x pertencente a x. Logo, g de f de x é igual a x para todo x pertencente a x, ok? Para todo x pertencente a x. Só que podem existir esses nossos elementos de amarelo ali. E a gente vai ter que dar um jeito neles. Então, olha só. Podem existir. Então eu vou escrever assim: pelo fato de poder existir elementos em Y que não pertencem, ou seja, que não estão em f de x, ou seja, no conjunto imagem dessa minha função f do nosso conjunto x, e g tem que ser uma função, né? Então a gente tem que dizer exatamente onde que o y5, o y6 e o y7, nesse caso aqui, eles serão levados. Devemos dizer o que essa minha função g faz com os elementos de y menos o meu conjunto imagem, ou seja, do meu conjunto y menos o meu conjunto imagem de x. E o que é que a gente vai fazer para a gente definir essas coisas? Olha, olha, para tais, né? Para tais. Eu vou escrever de amarelo não, porque ele fica feio. Deixa eu ver se tem uma outra cor bonitinha aqui. Pode ser verde. Pode ser verde aqui, tá bom. Então, para tal, seja não. Pega um tome. Para tais, tome um x1 pertencente a x fixo, tá? Então, a gente vai escolher qualquer um elemento de x. Nesse caso aqui, eu peguei o x1, tá? Então, tome x1 pertencente a x fixo e faça g de y igual a x0, x1 no caso, né? Igual a x1, para todo y pertencente a y menos f de x, certo? Então, o que que a minha função g está fazendo? Para todos os elementos de x aqui, que recebe, certo? Para todos os elementos aqui, desculpa. Para todos os elementos y que recebem 7 setinhas, e lembrando, fato da função ser injetiva, ele só recebe
uma setinha, então para todos os elementos que recebem setinha e esta é uma única setinha, a gente retorna eles. E para todos os elementos que não recebem setinha, eles são mandados no x1. Com isto, eu defini uma função g, eu exibi, eu construí uma função g, no qual, para todo elemento de y, eles são levados em algum elemento de x, porém, aqueles que recebem setinha a partir da minha função f, eles retornam exatamente nos mesmos elementos. Então, esta função g é a função que nós precisamos. Portanto, tal função g é a que queríamos mostrar. Queríamos exibir. Tá bom? E a gente finalizou, porque a gente disse para todos os elementos de y, a gente construiu uma lei para essa nossa g, para esses que estão fora, para aqueles que não recebem setinha. Eles mandam num x1, x0, x2, qualquer um deles, tá bom? Eles mandam em qualquer x, então fixa um deles e manda todos neles. E para aqueles que recebem setinha, ou seja, para os y que recebem setinha, a gente retorna eles, tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer na ida. Agora, o que que a gente tem que fazer na volta? Ó, a volta. O que que a gente deve fazer na volta? Bom, volta. Então, nós vamos... Eu escrevi de preto, deixa eu conferir aqui. Só para manter o mesmo padrão. Escrevi de preto. Então, agora a gente vai assumir que existe uma função g definida de y em x, tal que g de f de x é igual a x para todo x pertencente ao meu conjunto x. E o que que a gente quer mostrar? Nós queremos mostrar que f é injetiva, certo? Então a gente quer mostrar que f é injetiva. Só que a gente vai ter que lembrar como é que a gente mostra que uma função ela é injetiva. Existem duas formas, não é? Se a gente pega um x1 diferente do x2, isso tem que implicar que o f de x1 tem que ser diferente do f de x2. Ou, se eu pego um f de x1 igual a um f de x2, isso tem que implicar que o x1 é igual a x2. Aí eu tenho que ser esperto aqui, eu tenho que analisar exatamente o que que nós temos por hipótese. Por hipótese, a gente tem isso daqui, ó. A gente tem um g de f de x dando igual a x. Ou seja, qual dessas duas formas aqui será que vale mais a pena a gente pegar, a gente dizer, tá bom? Vale mais a pena nós usarmos essa segunda parte. Por quê? Lá dentro dessa minha função g já aparece o f de x, tá bom? Então, vamos começar pegando dois elementos de x que são levados na mesma imagem. Então, olha só, sejam x1 e x2 pertencentes a x, tais que o f de x1 é igual ao f de x2. Então, o meu intuito é mostrar que o x1 é igual ao x2, tá bom? Este será o meu intuito. Então, f de x1 tem que ser igual ao f de x2. Como que eu mostro isso? Olha, se na minha hipótese aparece o g de f de x, eu aplico o g dos dois lados, pessoal. Eu aplico o g. Ou seja, eu vou colocar g de f de x1 é igual a g do f do x2. E agora, por que que eles são iguais? Ó, se f de x1 é igual a f de x2, quando a gente aplica a imagem por g,
Então, eles têm que ser levados na mesma imagem, porque eles são iguais, tá bom? Eles são iguais. Talvez se visualizar fica mais interessante, né? Aqui está o conjunto X, aqui está o conjunto Y, e aqui está o conjunto X novamente. Eu tenho x1 aqui e eu tenho x2 aqui. O x1 e o x2, eles são levados no mesmo elemento. Então, é isso que eu estou dizendo. Pela minha função f, o f de x1 é igual ao f do x2. Então, quando a gente aplica g neste elemento, ele vai ter que ser levado em alguém x, tá bom? Que eu não sei quem é aqui no caso. Então, por isso que o g de f de x1 é igual ao g do f do x2. Porém, por hipótese, certo? Por hipótese, quem que é o g do f de x para qualquer x pertencente a x? É o próprio x. Então, por hipótese, o g do f do x1, ele vai ser levado no x1. E o g do f do x2, ele vai ser levado no x2. Portanto, o x1 é igual ao x2. E isto é exatamente onde a gente queria chegar. Saímos daqui, chegamos aqui. Portanto, a minha função f, ela é injetora, injetiva ou injetora. Tá bom? Então aqui foi provado o se somente se. Se somente se. Tá certo? Eu acho que já deu um tempinho bom de aula aqui, mas vamos continuar. Falei que eu ia fazer o 3.2 e o 3.3, então a gente faz o 3.3 também. Esse vídeo vai ficar grande, porém, ele vai ser útil para a gente, tá bom? Agora, o que que diz esse exercício 3.3? Ele é bem parecido com o 3.2, só que ali meio que a gente está invertendo, né, as coisas. Agora o F aparece do lado de fora. O F aparece do lado de fora. E o que que diz este enunciado? Prove que a função f, definida de x em y, ela será sobrejetiva se somente se, de novo, tem que provar tanto ida quanto volta. Existe uma função h, definida de y em x, tal que f de h de y é igual a y para todo y. Então, de novo, vamos pensar nos nossos conjuntinhos. Desenhe as coisas. Vamos desenhar isso aqui tudo. Vamos desenhar. Tem uma função x, uma função y aqui, certo? Eu quero provar que a minha função f ela é sobrejetiva. Bom, então, e o que que eu sei, né? Qual o tipo de função que eu estou a fim de construir? O que eu estou a fim de construir? Para cada elementinho y aqui, se eu quero afirmar, né, que a minha função f ela é sobrejetora, então vai ter que sair elementos de x que chegam nesses. Então, por exemplo, aqui saiu, chegou nesse, esse aqui chegou nesse de cá, esses dois chegaram aqui a partir tudo dessa minha função f. O que que a minha função h ela vai ter que fazer? Bom, todo mundo de y, entre aspas, vai ter sido chegado a alguma setinha dele, né? A gente meio que a gente quer voltar essas coisas, tá bom? A gente vai querer voltar essas coisas. Como é que a gente volta? A gente volta simplesmente escolhendo algum dos elementos no qual chegaram setinha, por exemplo. Neste primeiro aqui, chegou setinha tanto desse quanto esse de cá. Então, quando a gente for aplicar a nossa função h, ela não pode voltar em 2, porque tem que ser uma função. Então, para cada elemento de y, só pode estar associado a um único elemento de x. Então, a gente basicamente vai ter que escolher, em quem que essas minhas funções, em quem que a minha função h, ela vai voltar, quem é que vai chegar o nosso y. Então, olha, nesse daqui, como só tinha um, ele volta no próprio, e aqueles que têm mais de um, a gente vai ter que escolher um para nossa função h retornar com eles. Esta é mais ou menos a intuição que a gente tem que ter na hora de demonstrar essas coisas, tá?
Então, de novo, vamos demonstrar um se somente se. Então, a gente começa pela ida. Como que a gente faz a ida? Então, a gente vai assumir que f é sobrejetivo. E o que que a gente quer mostrar? E nós queremos mostrar que existe uma função h definida de y em x, tal que f de h de y é igual a y para todo y pertencente a y. Então, primeiro a gente aplica h e depois a gente aplica f. Então, o h vai fazer essa coisa de retornar em algum x, certo? E a função f volta nesse nosso y. Então, a gente meio que está construindo um pequeno loopzinho também. A gente está construindo uma espécie de inversa também, tá? Uma inversa. A gente chama isso aí de inversa se não me engano, à esquerda, tá? É uma inversa à esquerda. Não, mentira. É inversa à direita, porque f composta com h está dando y. Então, isso está sendo uma inversa à direita, tá bom? Uma função só vai ser bijetiva se ela tem tanto inversa à direita quanto inversa à esquerda. E elas são iguais, tá bom? Elas são iguais. Ok? Tá. Então, como que a gente mostra isso? Como que a gente mostra isso? Então, a gente começa com o fato de que f é sobrejetivo. Então, como f é sobrejetiva, o que que nós temos? O fato de f ser sobrejetiva implica o quê? Para todo y pertencente ao nosso y, existe ao menos algum x que pertence a x, tal que f de x é igual a y. Eu ainda não falei, tá? Mas o que está dizendo aqui nessa parte de amarelo, não, acho que vou até apagar para eu colocar junto aqui. Então, para todo elemento y pertencente a y, existe um x pertencente a x, tal que f de x é igual a y. O que está sendo dito nessa partezinha toda de cá, basicamente é o quê? É que a minha pré-imagem dos elementos y, ela é diferente do conjunto vazio. E, de novo, por enquanto ainda não precisa saber o que é pré-imagem, tá bom? Mas o que é que eu estou dizendo? O conjunto de elementos de x que são levados neste yzinho aqui é diferente de vazio. Ou seja, chega pelo menos uma setinha nele. Chega pelo menos uma setinha nele, tá bom? Então tá. Então, desta forma, desta forma, para cada y pertencente a y, para cada y pertencente a y, escolha um x, né? Um x pertencente a x, tal que f de x é igual a y. Como assim, professor? De novo, vamos supor, esse aqui é o x1 e esse aqui é o x2. Esse aqui é o y1. Então, olha, quem é que é levado no nosso y1? É o tanto x1 quanto x2, certo? Então, eu vou escolher ou x1 ou x2, nesse caso eu já fiz a minha escolha, que foi o x1, para ser levado no y1. É isso que está dizendo essa frase que eu acabei de colocar. Para cada y pertencente a y, escolha um x que é levado neste y. Escolha um x que é levado neste y, tá bom? E o que que a gente vai fazer? E defina h de y, h desse nosso yzinho,
como sendo esse próprio x, tá? Ou seja, a minha função h, ele vai levar o y1 no x1 que eu acabei de escolher. É isso que a minha função h ela está fazendo, ok? É isso que a função h está fazendo. Então, desta forma, olha só, o que que a gente tem? Olha só o que que a gente tem. Logo, para todo y pertencente a y, o que que a minha função f de h de y faz? Temos que f de h de y é igual, por construção, vou colocar um czinho de construção, vai ser o f de quem que é meu h de y? Ele vai ser um xzinho, tal que o f de xzinho é igual a y. Então, a gente meio que já construiu a função que a gente queria. E o fato da função ser sobrejetora, eu fiz isso para todos os y de y. Então pronto, esta já é a minha função h, certo? Esta já é a minha função h. Não tem igual a gente teve problema naquela outra questão de ter algum elemento de y que não chega a setinha, isso foi anulado pelo fato de de f ser sobrejetiva, tá bom? Isso é anulado pelo fato de f ser sobrejetiva. Então pronto, esta é a função h que a gente precisa. Então, o que que a função h faz? Ela pega cada elemento de y e associa algum dos elementos que são levados nele, a partir da minha função f. Perfeito? Então é isso. Então essa foi a nossa ida. E agora para fazer a volta, é o quê? Para fazer a volta. Então, o que que a gente vai assumir nessa volta? Então, a gente vai assumir que existe essa função h definida de y em x, tal que f de h de y é igual a y para todo y pertencente a y. E o que que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que f é sobrejetora, ou sobrejetivo. F é sobre, tá bom? Bom, o que que significa, pessoal, uma função ser sobrejetora? Olha, lembrando que f é uma função de x em y. Significa o quê? Para todo y pertencente a y, tem que existir um x pertencente a x, tal que f de x é igual a y. E se eu venho cá e comparo essas duas coisas, olha, o que que falta a gente dizer, gente? Olha, eu quero encontrar um x, tal que f de x é igual a y, e por hipótese, o f de h de y já vale y. Cara, basicamente a gente tem que transformar esses argumentos em coisas iguais. Eu tenho que, de certa forma, dizer que o meu x ele é o h de y. Entendeu? E se a gente faz isso, se a gente faz essas coisas, matou. A gente já mostrou que essa função ela vai ser sobrejetiva. Então, o que que a gente faz? Então, olha, então, para cada y pertencente a y, tome x igual a h de y. Pronto. Basicamente, isso aqui matou tudo. Por quê? Porque, desta forma, o que é, o que é que nós temos? O meu f de x, lembrando, h é uma função de y em x. Então, o h de y é um elemento de x mesmo, tá? É um elemento do nosso conjunto x. Então, o meu f de x, por definição, então aqui, ó, por definição, por construção, se você quiser dizer, o meu f de x vai ser igual ao f de h de y, só que isso daqui, por hipótese, certo? Por hipótese, isto é o próprio y. Logo,
Logo, para cada y que a gente tem, portanto, né? Portanto, para todo y pertencente a y, existe esse meu x, que é o h de y, tal que f de x é igual a y. Logo, a minha função é sobrejetora. Como queremos mostrar. Pronto, demonstrado. Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte da aula, tá bom? Realmente espero. É um conteúdo difícil, é um conteúdo robusto mesmo, porém a gente começa a entender e a pensar, visualizar como que funcionam umas funções que são sobrejetivas, como que funcionam funções injetivas, e também ter esta ideia de visualizar o que está acontecendo, possibilidades, tá? Então, nesses exercícios é sempre bom a gente meio que visualizar o que está ocorrendo, tá? No mais, espero que tenha curtido essa aula. Convido a você que sobreviveu a essa aula, você que é um sobrevivente mesmo, curte este vídeo, se inscreva no nosso canal e considere também fazer parte da tutoria NF, tá bom? Considere fazer parte. Para mais informações, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Caso você não possa participar, é, entre no meu grupo do Telegram, é um grupo de preparação para o ENC, que agora eu estou fazendo uma preparação basicamente para tudo. No caso, tenho postado mais exercícios nesse semestre específico de MA11 e MA12, tá? No mais, pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui. Tchau, tchau.